Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Bruno Rodrigues, jogador que teve um aumento bem significante, no seu salário, bem significativo no seu salário para essa temporada, até por conta do jogador que está sendo o principal jogador do Cruzeiro em 2023. E assim, o Cruzeiro já estuda, uma proposta oficial para comprar os seus direitos econômicos, que seria já no meio da temporada, junto à Tombense, que eu quero comentar aqui no vídeo. Além disso, tem também atualizações sobre um caso argentino e também um brasileiro e outros, um português também que foi cogitado como possíveis técnicos do Cruzeiro, que eu quero comentar aqui alguns nomes que eu acho que poderia sim ser esses alvos do Cruzeiro para contratar no lugar do Pesolano, Acabou sendo o Pepa, porém o Ronaldo aí deixou alguns nomes na mesa, algumas nacionalidades que eu quero comentar aqui, quem poderia sim ser esses treinadores e será que seria melhor do que o Pepa? Quero comentar e trazer aqui no vídeo. Mas antes de começarmos, por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. E também se ligar nessa super dica aqui, da Bet All In, para você fazer uma mentoria e ter resultados excelentes como esse aqui, que eu vou deixar na tela para vocês. Por exemplo, nesse final de semana, ótimos resultados vindo aí da mentoria, que eu vou deixar em destaque aqui para vocês. Por exemplo, esse jogo aqui entre o Guadalajara do México, no caso em relação à compra de escanteios, e também gols marcados, voltando R$1.000, voltando R$1.900. Teve também esses outros aqui, do caso em comprando de escanteios, dos campeonatos ao redor do mundo, R$1.000 voltando R$1.400, essa ótima cotação de 1.40. Para você assim fazer a mentoria com o Roberto e a capacidade de analisar bons resultados, ter acesso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você garantir aí a sua vaga. Bom, quero começar aqui então falando sobre o Bruno Rodrigues, jogador que tivemos essa atualização aí, no caso do Thiago Fernandes, de que o Cruzeiro aumentou o salário do jogador e prepara uma proposta de compra em julho junto à Tombense, no caso o time que detém os seus direitos econômicos, e o Cruzeiro que já vinha, no caso, cogitando essa compra muito antes de encerrar esse seu contrato em definitivo, que é até o final do ano. O Bruno Rodrigues não tem chance, de sair do Cruzeiro. A questão é o seguinte, o Cruzeiro já tem esse valor definido, não é, por exemplo, um valor que o Cruzeiro tem que negociar ainda com a Tombense. Pelo que parece, esse valor já está definido desde quando ele veio no ano passado, para o Cruzeiro comprar o atleta em definitivo. Eu olhei apenas pelo Transfer Market, que é quando nós temos a impressão de quanto que o jogador vale, seria aí na casa dos 5 a 6 milhões de reais, que eu não acho que seria exagero, Até porque ele vinha vivendo uma fase boa lá no futebol europeu pelo Famalicão. Então assim, o Cruzeiro tem interesse de comprar ele antes, até já tinha trago essa informação, porque, por exemplo, a Tombense que é quem tem os seus direitos federativos, então é o clube que escolhe onde ele vai jogar. Teve conversas e especulações recentes do futebol russo interessado no Bruno Rodrigues. Vamos supor se o Zenit aparece querendo comprar ele, oferece 20 milhões de reais para a Tombense, o Cruzeiro não tem muito o que fazer, depende do jogador. E o Bruno Rodrigues, com uma proposta muito superior financeira, acaba aceitando. O Cruzeiro fica só com uma taxa de vitrine de 10% e poderia perder o atleta tendo esse acordo aí, no caso, para compra, que poderia esperar até o final da temporada, só que o Cruzeiro quer fazer esse movimento no mercado de julho, que eu concordo também por conta do futebol europeu, que é o mercado de transferências mais agitado. O aumento salarial, de acordo aí com o Thiago Fernandes, foi cedido durante o período em que o clube ficou sem jogos oficiais. E depois desse bom início do Campeonato Mineiro, o salário abaixo dos 100 mil por mês, eu até já tinha comentado aqui com vocês, o do Bruno Rodrigues, de acordo com o Nicola, era de 90 mil por mês, 90 mil. Ele, o Edu, o Alisson também, é um salário próximo a isso, de acordo aí com o Nicola. Então teve um aumento, com certeza, bem importante nesse valor, com certeza acima de 150, 200 mil, nem acharia injusto, por conta da fase que ele vive e com certeza de propostas e especulações que deve estar tendo. Jogador de 26 anos de idade, que pode atuar na ponta esquerda, na ponta direita, fazer um papel como falso 9 também. 13 jogos na atual temporada, 5 gols e 2 assistências. Gols aí, no caso, importantíssimos contra o Atlético Mineiro no Campeonato Estadual, contra o Grêmio agora também no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol aí, no caso do Cruzeiro em casa, foi do Bruno Rodrigues. Em 2022, na temporada passada, foi o melhor jogador que o Cruzeiro poderia trazer, na reta final da Série B dele. Foi importantíssimo para o Cruzeiro dar um fôlego a mais e arrancar com tudo em busca do acesso. 18 jogos com mais 4 gols e 3 assistências. Os números dele no total são bem interessantes também. 32 jogos, 9 gols e 5 assistências do jogador, porque eu falo que esse valor fixado não seria baixo. Por exemplo, não seria 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões. Eu discordo porque ele já vinha de uma fase muito boa desde 2020. Pela Ponte Preta, 11 gols e 11 assistências na Ponte.
foi jogar no São Paulo em 2021, 7 jogos até março e depois é emprestado ao Famalicão, onde fica um ano no futebol português com 40 jogos, 8 gols e 4 assistências. Desempenho muito bom até ele vir para o Cruzeiro, então já vinha de momento de alta. Eu até achei a Tombense muito calma, emprestar ele mais uma vez antes de negociar, né, em definitivo o jogador, mas com certeza vai fazer com que o Cruzeiro compre o atleta para não ter risco, né, de perder por um valor muito inferior ao que poderia ser, quem sabe nessa janela do meio do ano. Quero saber se você concorda que o Cruzeiro tem que fazer esse movimento antes, já se antecipando ao mercado. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa entrevista do Ronaldo ao Sport TV na última segunda, onde o portal aí também, o Conexão Cruzeiro, créditos lá para ele no Twitter, colocou que o Ronaldo disse que no processo de escolha do Paulo Pesolano, alguns nomes de técnicos especulados foram 2 brasileiros, 1 português e também mais 3 argentinos cogitados para assumir o Cruzeiro. Não sabemos se o português já era o Pepa, né? Eu vou supor que já seja, 2 técnicos brasileiros e outros 3 argentinos. Tanto que até quando tem a demissão do Pesolano, eu trago um vídeo aqui para vocês, se eu não estiver muito enganado, foi no último dia 19 ou 20 de março, algo próximo a isso, sobre algumas opções de treinadores para o Cruzeiro, inclusive algum deles estando livre, como por exemplo o BKSS, treinador argentino, né? Que seria aí uma opção, que estava no Defensa e Justiça nos últimos 2 anos, com bom aproveitamento, próximo dos 60% pela equipe, treinador que já havia feito bom trabalho também pelo Defensa e Justiça em 2017 a 2019, depois um bom trabalho pelo Racing durante alguns meses, né? Acabou que ele começa 2020 muito bem e termina mal o Campeonato Argentino e é demitido até ser contratado novamente pelo Defensa e Justiça. O BKSS, que já foi especulado em vários times, né, do futebol brasileiro, já foi também auxiliar técnico do Chile e também, no caso da Universidade de Chile, foi campeão como auxiliar pelo Chile de 2 Copas Américas, então é um treinador que tem uma certa experiência, apesar dos 45 anos de idade. Então, não ficaria surpreso se o BKSS fosse esse argentino, esse técnico, alguma das opções, né, especuladas aí pelo Cruzeiro no mercado. Outro também muito bom, que tem sim perfil e característica do Cruzeiro, a respeito do Martin Anselmi, técnico de apenas 37 anos de idade, que tem sido um dos destaques, no caso do Independente Del Valle, nesse ano de 2022 e 2023, né? Ele que ganhou o campeonato, no caso, o campeonato da Sul-Americana pela equipe do Independente Del Valle, ganhou também a Recopa contra o Flamengo no Independente Del Valle, então tem um desempenho muito interessante o técnico argentino de apenas 37 anos de idade, que começou como treinador no ano passado. Ele começou pelo Unión La Calera do Chile, não foi bem e foi contratado pelo Independente Del Valle e teve esse desempenho muito interessante. No total de aproveitamento dos jogos, ele tem de aproveitamento 74% nesse início de ano, contando também com a reta final da temporada passada. Foram, por exemplo, no ano passado, 19 jogos. Ele venceu 13, perdeu 1 nesse período e empatou outras 4, um desempenho arrasador. Além disso, foi auxiliar técnico do Internacional em 2021, no caso aí nesse período, foi também auxiliar técnico do Independente da Argentina e do próprio Independente Del Valle em 2020, antes de assumir o comando técnico. Outro nome muito interessante, que eu acho que poderia ser uma alternativa. Bom, e outro aqui em relação a brasileiros, né, que seria muitas opções que poderia ter, até porque é muito vago, mas se você for analisar no geral, tinha alguns nomes de peso livre, sim, por exemplo, o Dorival Júnior, que foi, acho que de técnico brasileiro, o mais pedido na época ali pelo Cruzeiro, pela torcida, porque no geral já tinha uma convicção muito grande que dificilmente esse técnico do Cruzeiro seria um brasileiro, até pela falta de opções que havia no mercado de treinadores que poderia, por exemplo, assumir esse trabalho do Cruzeiro, até porque pegando algumas características principais do Pesolano e assumir assim então. O Dorival era o nome de mais peso, que já foi muito especulado no Cruzeiro desde 2020, né? Desde 2020 quando cai, 2019 também, naquela mudança do Mano Menezes, mas acabou que o Cruzeiro não tem certeza, não deve ter priorizado os técnicos brasileiros, muito mais por conta de os bons já estarem empregados e não terem muitos com essa característica de jogo que o Pepa acaba chegando. Eu sinceramente não conhecia o Pepa, nunca havia ouvido falar dele ou, por exemplo, visto algum jogo do time, mas pelo estilo de jogo não foi um processo tão diferente do que o Pesolano já vinha fazendo, né? Essa escolha acho que foi muito acertada porque já foi meio caminho andado. É claro, o Pesolano jogava com um esquema bem diferente do que o Pepa joga hoje, mas em relação à pressão, intensidade, marcação alta, eu vejo que não tem muita diferença. Então um trabalho que já pôde ser passado, bastão, né, para frente,
que acabou tendo desempenhos interessantes. O Cruzeiro não jogou mal nenhuma partida, não jogou mal contra o Náutico, não jogou mal contra o Corinthians, contra o Grêmio, aquela coisa, muito mais a falta de fazer o gol, de objetividade. Porém, em relação à criação de jogadas, muito bem, em relação a passes, movimentação, excelente também, e que aos poucos, né, parece ir se ajustando. Uma pena não ter trago o Pepa no início do ano, né, para fazer um trabalho completo, mas se essa foi a opção, essa foi a alternativa, então agora é trabalhar, e eu acho que fez sim uma escolha certa pelo técnico português. Você teria algum outro palpite de quem poderia ser, principalmente aí, ó, os técnicos brasileiros? Fiquei bem pensativo, né, quem poderia ser esses dois nomes especulados. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no Cruzeiro News, ajudar nós a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também o link do meu Instagram, do Cruzeiro News 21, aparecendo aqui, ó, para você seguir nós lá também. Informações diárias, notícias, memes, zoeiras, tudo por lá. E meu perfil pessoal tá aqui, ó, gustavo.crz, para você acompanhar os bastidores. Estou passando tempo aqui na Argentina também, então quem puder seguir lá, sem dúvida, vai me ajudar demais. Valeu, galera!